Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição da FM. Você também pode ouvir pelo site www.radiovibemundial.com.br. Quem vos fala é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, com especialização em homeopatia veterinária. Sou psicanalista clínico e facilitador em constelações familiares. Esse ano de 2020 eu completo 18 anos aqui na Rádio Mundial e é um grande prazer estar todas as quintas-feiras, às 6h30 da matina, falando sobre temas como os animais de estimação, a psicanálise, a visão sistêmica, a medicina integrativa, as medicinas complementares, a homeopatia veterinária, psiquismo animal, comportamento, relação do tutor com o animal, enfim, esses assuntos aos quais eu deixo inclusive agora os telefones do ouvinte, caso você tenha alguma pergunta. Estamos ao vivo e você pode fazê-la aqui na Rádio Vibe Mundial. Os telefones são 3171-0221 e 3262-4490. 3262-4490. Tá bom? Pessoal, vamos a alguns recados. Em primeiro lugar, quinta-feira que vem, dia 23 de janeiro, aqui na Rua Pereira Stefano, no bairro da Saúde, eu começo o meu segundo curso de formação em constelação familiar veterinária de São Paulo. Nós já temos um curso acontecendo todas as segundas-feiras, no mesmo local. É a meia quadra do metrô Saúde, né? Aqui pertíssimo da Avenida Paulista. Todas as segundas, das 19 às 22 horas. É um curso de formação em constelação familiar veterinária. O aluno que se forma no curso, são 9 meses, toda segunda-feira, uma vez por semana, ele vai ter a capacidade, a expertise de realizar as constelações familiares, abordando as demandas dos animais de estimação, dos animais de companhia. É óbvio que a técnica aprendida pode ser usada em qualquer demanda, mas esse curso é específico para quem quer atuar tratando o sistema familiar, mas tendo como porta de entrada o animal de estimação. Aliás, eu aproveito para mandar um grande abraço a todos os alunos lá que estão às segundas-feiras comigo, tendo as aulas, fazendo as constelações familiares. Aliás, constelação familiar não está faltando, está faltando horário. Quem quiser participar, quem quiser conhecer essa incrível técnica, é só entrar em contato comigo no 0 operadora 11 99639 0089. Quem quiser conhecer a técnica e quem quiser, esse telefone também, o WhatsApp, para quem quiser se inscrever para o curso que começa semana que vem. São poucas vagas, vagas limitadas, a sala é pequena, então não tem tantas vagas. Dia 23 de janeiro começa o segundo curso de constelação familiar veterinária. Tá bom? Parece que já tem alguém na linha. Não, caiu a ligação. A gente vai tentar pegar aqui. Então, um grande abraço a todos os alunos do nosso curso de formação. Todas as segundas-feiras estamos lá, né, trabalhando, né? Um outro recado, nós lançamos um curso, Psicoterapia da Família Multiespécie. Olha que interessante, esse é um curso, por enquanto está sendo direcionado para estudantes de medicina veterinária e para médicos veterinários. Esse curso, quem está organizando é a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, Anclivepa, aqui em São Paulo. Esse curso será dentro do hospital público. Nós temos 3 hospitais públicos em São Paulo, um deles fica na Zona Leste, ali no Tatuapé, Avenida Salim Farah Maluf, quase esquina com a Marginal. Esse curso ele vai ocorrer uma vez por mês, provavelmente uma sexta e um sábado por mês, o dia todo, das 8 às 18. E nós vamos abordar a psicoterapia da família multiespécie, como nós diagnosticamos o problema familiar ao qual o animal está inserido e como nós abordamos com as psicoterapias essa questão. Então, novamente, é um outro olhar para o problema do animal, é um olhar sistêmico também, por que não, mas muito voltado às psicoterapias.
Esse curso, como eu disse, é específico para veterinários e estudantes de veterinário. Talvez a gente até faça um curso mais eclético para outras áreas, mas esse especificamente. Então, quem tiver interesse nesse curso também entre em contato comigo, que eu passo o contato da Anclivepa, né? E lá tem as pessoas que podem fornecer todas as informações, horário, dia, curso, etc. Tá bom? Conseguimos pegar a ligação. Alô? Alô? Caiu novamente. Não tem problema. A gente já pega aqui. Então, não, alô? Não caiu mesmo. Bom, e esse curso a gente vai buscar abordar o animal de uma forma bastante diferente ao qual a gente vem abordando, né? Aliás, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre as constelações familiares, porque muita gente tem me perguntado, o ano já começou, né? Tá começando, né? O pessoal está esquentando e está tudo voltando ao normal. E as pessoas sempre me perguntam, obviamente como médico veterinário, de problemas ligados à saúde do animal, doenças que eles apresentam, que estão fazendo o tratamento em veterinários, né, da melhor forma possível, sempre os colegas muito atenciosos, buscando sempre uma melhora, uma cura do paciente, mas esbarrando especialmente no problema das doenças crônicas, em que elas não têm cura, mas têm tratamento. O fato de não ter cura não significa que o animal tenha que sofrer com a doença a vida toda. A gente consegue, através de terapias integrativas, né, que é a minha área específica de especialização, mas mais ainda, eu acho que o grande diferencial, até porque as medicinas integrativas hoje, felizmente, muitos veterinários já fazem, já se utilizam dela. Mas eu acho que, tenho certeza, que a visão sistêmica e que as constelações familiares, elas são e serão a grande diferença nos tratamentos. Esse ano, especificamente, eu quero, estou me dedicando muito a essa visão sistêmica, às constelações familiares. Inclusive, eu recomendo o livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, que nós lançamos o ano passado, eu lancei em 26/10 do ano passado, e que tem trazido muitos esclarecimentos ocultos sobre as doenças dos animais que até então nós não sabíamos, né? Uma delas, talvez a maior delas, é que os animais eles se encontram no lugar dos excluídos dentro dos sistemas familiares. Isso faz toda a diferença para a doença, né? Se você não olhar para esse excluído, você não consegue uma melhora desse paciente. Então, são conclusões muito interessantes que eu tenho chego, trabalhando, né, através da fenomenologia, como Bert Hellinger fez, e observando as melhoras dos pacientes e procurando entender por que os animais têm melhorado com as constelações familiares. Esse é um assunto muito interessante, a gente já continua falando um pouquinho sobre ele. Parece que conseguimos pegar a ligação. Alô? Bom dia. Bom dia. Doutor, Oi. eu quero pro senhor, assim, um ano de muita saúde. Oi, obrigado, Edson. Tá? Muita energia. Obrigado, para você também, todos os ouvintes da Rádio Mundial. Tá bom, mas principalmente pro doutor, porque o senhor não sabe quanto eu, meus gatos, meus insetos, meus bichos, cavalo, precisa do senhor. Obrigado, Edson. Um grande abraço para você, viu? Tá, nós precisamos demais do senhor, doutor, que o senhor continue e tenha muita saúde por mais. Obrigado, Edson. Grande abraço. Ixi, hoje as ligações, caiu a ligação, mas não tem problema. Edson, qualquer coisa volta a ligar aí que a gente atende você sem problema. Então, voltando a falar das constelações, né? Bert Hellinger, ele se baseia através da fenomenologia. O que é isso? Fenomenologia é quando você vê uma situação, obviamente você não consegue explicá-la, mas você vê e constata, e ela se repete. Especialmente quando você usa o mesmo método, se aquela situação se repete, você está diante de um quadro fenomenológico. Essa ideia é do século XVI, e através de um filósofo chamado Russell, que desenvolveu toda a parte filosófica referente à fenomenologia. Então é bastante interessante quando você começa a observar um fenômeno
e você passa a entender esse fenômeno. Foi assim, exatamente o que aconteceu com as constelações familiares na veterinária. Eu peguei a técnica de Bert Hellinger, estudei alguns livros dele, e aonde ele escrevia criança, eu colocava animal. E a partir daí eu fui entendendo que, de fato, tudo que ele falava em relação às crianças era o que acontecia, ou era o que eu via nas constelações que eu fazia dos animais. Isso, obviamente, levou à escrita do livro, o que foi um grande diferencial, porque é um livro inédito, né, que mostra que as constelações familiares, elas podem e devem ser utilizadas como uma técnica de tratamento complementar. Ela não, eu sempre digo que ela não substitui o médico veterinário, não substitui a cirurgia, não substitui o tratamento de forma alguma, né? O animal adoeceu, a primeira coisa é levar ao médico, né, veterinário. Assim como as pessoas, assim, enfim. Esse é o caminho. Primeira coisa a ser feita, a primeira atitude a ser tomada. Obviamente que a gente precisa ver a doença do animal com um outro olhar. Talvez um olhar mais aprofundado, que até então não víamos, né? Até o final do século passado, a doença do animal era um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso, não é verdade? Se o cachorro adoeceu porque ele tem uma predisposição da família dele, da raça dele, né? Ele tem uma questão da idade dele, né? Ou ele adquiriu uma doença, caiu a imunidade dele, isso não tem nada a ver comigo, né? Só que não, né? Como se diz por aí. Tem tudo a ver. Ninguém adoece sozinho e ninguém se cura sozinho. Quando alguém traz um animal doente e fala, doutor, eu trouxe meu animal porque ele está doente, ele não está doente, o sistema está doente. O sistema está sofrendo, o sistema está em desequilíbrio. Descobrir o motivo pelo qual o sistema familiar ao qual o animal está inserido está em desequilíbrio é a chave para que você melhore o que o animal está sentindo, os sinais, os sintomas, né? As dores, as angústias, ou mesmo que leve esse animal ao óbito. É meio esquisito falar isso, né? Mas de fato é verdade. A gente fala muito sobre a vida de uma forma muito romântica, mas a grande e verdadeira função de um médico, seja ele em qual espécie for, é levar o paciente dele ao término da sua vida da melhor forma possível. Porque a morte é a única certeza que nós temos. Então, encaminhar esse paciente para que ele tenha uma vida boa, uma vida digna, uma vida plena de saúde e, ao mesmo tempo, uma morte plena, esse é o ideal da medicina. Esse é o ideal da medicina veterinária também. Isso quebra um pouco o paradigma nessa coisa de morte, né? Eu sou professor universitário e eu vejo o quanto o quanto se tem preconceito em falar sobre isso, né? Porque as pessoas estão lá para salvar, né? O grande interesse é a cura, né? Que cura? Que salvar quem, né? A gente precisa tirar essas asas de anjos que nos colocaram também o médico muito nessa condição, e com isso nós responsabilizamos muito o profissional pela cura da doença do animal ou do próprio paciente humano. O que a gente não pode esquecer é que quem fez a doença foi o animal ou quem fez a doença foi a pessoa. Cabe a ela, em primeiro lugar, eliminá-la. A gente terceiriza a cura jogando a responsabilidade no profissional da área de saúde ou jogando a total responsabilidade sobre o medicamento. Interessante isso, né? A gente não tem responsabilidade nenhuma na doença. Quem tem é o médico, eu paguei a consulta, ele tem a obrigação de curar, e eu comprei o remédio, né? Esse remédio é o mais moderno, a indústria farmacêutica está super adiantada e tem que resolver o meu problema, né? Ou o problema do animal. Não tem. Não tem. Não tem se você não deixar de lado, né, aquilo que fez com que você adoecesse. Ou se você não olhar mais profundamente para a doença do animal e ver que aquela doença tem uma relação com o sistema familiar ao qual o animal está inserido. Se você não olhar para isso, você não vai ter uma cura ou não vai ter uma melhora do paciente que tem doença crônica, né? Não vai ter. É interessante, eu trabalho com um consultório, estou fazendo 28 anos também, 28 anos 18 de Rádio Mundial e 28 de consultório.
E a impressão que eu tive durante muitos anos é que eu enxuguei gelo, né? Que é o que eu acredito que a maioria de todos os profissionais da área de saúde, não me refiro aos veterinários, mas a medicina como um todo, que assim o faz. A gente dá a medicação, palia, né, como paliativo do quadro que o animal ou a pessoa está sentindo, só que a gente não vai a fundo na doença, não vai na base, o que a homeopatia chama de terreno, para que a gente entenda de fato o motivo pelo qual fez com que nós adoecêssemos. Interessante que nas constelações familiares e na visão sistêmica, a gente quer afastar a doença, né? Não na visão sistêmica, mas no geral a gente tem essa atitude de afastar, né? A gente não quer nem falar o nome da doença, né? E na visão sistêmica é o contrário. A gente tem que incluir essa doença, né? E quando a gente inclui essa doença, quando a gente olha para ela, né? Não com um olhar de repulsa, de refratariedade, mas um olhar de inclusão, só essa atitude diminui os sintomas da doença em você ou no animal. Só se você fizer isso. Imagina se você for a fundo, né? Mas como eu estava dizendo, a doença do animal sempre está ligada a... Sempre não, né? Sempre é uma palavra forte. Mas normalmente, geralmente, é o que eu vejo, a doença do animal de estimação, do animal de companhia, está ligado a um processo de exclusão do sistema familiar ao qual ele está vivendo. Então, por exemplo, alguém na família, do sistema familiar que esse animal está vivendo, o do tutor ou da tutora, que seja, que foi excluído. Como é que alguém é excluído do sistema? Quando alguém tem um vício, por exemplo, é excluído, um alcoólatra é excluído do sistema, as pessoas têm vergonha na família de alguém que bebe. Quando alguém da família tem alguma doença psíquica, psiquiátrica, né, nós excluímos essa pessoa da família. Eu creio que antigamente era muito pior. Até o final do século passado, o que mais tinha para essas pessoas eram os hospitais psiquiátricos, que eram grandes movimentos de exclusão para essas pessoas. Hoje as pessoas, em função até do avanço da indústria farmacêutica, de uma medicação que dá mais resultado terapeuticamente para esse tipo de paciente, eles convivem melhor com a sociedade. Então, hoje, no século XXI, terceiro milênio, a gente trabalha bem menos com a exclusão, o que nós não fizemos no século passado. Então, alguém excluído da família, o cão se liga. É engraçado isso, é interessante. Por que isso acontece? Não sei, não sabemos, mas acontece, é fenômeno. Uma vez incluído essa pessoa excluída, o animal melhora do seu quadro. Bert Hellinger fala muito das crianças não nascidas ou dos abortos que acontecem nas famílias. E o quanto as crianças estão ligadas a esses abortados, a essas crianças não nascidas. O que eu percebi nas constelações é que os animais com doenças crônicas, especialmente as doenças as mais graves, as que fazem com que todos sofram, inclusive o próprio animal, o câncer, doenças autoimunes, doenças alérgicas, né? As doenças alérgicas comprometem muito a qualidade de vida do animal, né? São muito comuns, são multifatoriais, obviamente, né? Mas, se nós olharmos do ponto de vista sistêmico, nós vamos achar ali, ligado ao cão alérgico, ligado ao cão com câncer, ligado ao cão com uma doença autoimune, ou ligado ao cão com um transtorno psíquico, psiquiátrico, uma pessoa excluída. Como eu disse, pode ser um alcoólatra, pode ser um doente psiquiátrico que foi excluído da família, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, e pode ser uma criança não nascida, em que a pessoa nem tem ideia que o animal pode estar ligado a essa situação. O mais interessante é que isso não tem nada de teórico. O teórico foi só para que eu entendesse o fenômeno. Isso acontece, eu não vou dizer semanalmente nas constelações. Até o ano passado eu constelava 2 vezes por semana. Hoje estou constelando só segundas-feiras. A partir de semana que vem nós vamos constelar de segundas e quintas-feiras. Mas toda constelação, ou quase toda, a gente encontra excluídos. E nas constelações veterinárias, animais ou doenças dos animais que estão ligados na pulsão de morte desses excluídos. Tá? Isso é fantástico, porque
dá resultado. Uma vez incluindo esses excluídos, o animal melhora dos seus quadros. Isso é impressionante. Isso prova o quanto o animal ele não está alheio ao sistema familiar nosso. E o quão mal nós fizemos ao animal de companhia, ao animal de estimação, quando nós renegamos o sistema familiar deles. Então nós esquecemos que o cão tem um pai, né? Nós esquecemos que um cão tem uma mãe, nós esquecemos que o gato tem um pai, nós esquecemos que o gato tem uma mãe. Enfim, todos os animais têm seus pais biológicos. E nós, tutores de animais, temos que olhar com carinho para esses indivíduos que foram os responsáveis por produzirem, por fazerem, né, por criarem o animal que hoje nos faz tão bem no nosso dia a dia, né, ao qual a gente tem tanto amor, ao qual a gente vê os clientes, né, os tutores nos consultórios veterinários com tanto amor, e o bem que esses ancestrais desse animal fizeram produzindo esse animal e fazendo com que esse animal de alguma forma existisse, chegasse até nós e fizesse toda a diferença hoje no nosso sistema familiar, na nossa companhia, né? O quanto os animais nos fazem bem, né? A quantidade de trabalhos científicos mostrando o quanto os animais podem atenuar os nossos problemas circulatórios, os quadros hipertensivos. Hoje a grande maioria dos hospitais aceitam que pacientes internados recebam, desde que tenham, obviamente, animais de estimação no seu leito, e a diferença que isso faz para esse tipo de tutor, para esse tipo de paciente, melhor dizendo, né? Então, os animais, eles só nos trazem coisas boas. Obviamente, a presença nossa na vida deles é tão próxima, fazem com que eles sofram, porque a gente não se cuida, a gente não se trata e a gente ignora, né? Não valoriza, não olha em direção aos ancestrais do animal. Então, um dos movimentos mais importantes das constelações familiares, que eu convido, né? Às vezes a pessoa não conhece constelação, eu fico falando, né? Mas tem que ver, né? Um dos movimentos mais importantes, como eu estava dizendo, é quando nós reconectamos o animal, o representante que está ali representando o animal, aos seus ancestrais pela porta dos pais. Esse é um dos momentos mais lindos, né? E mais terapêuticos para quem está em sofrimento. Tá bom, pessoal? Então, Os Animais e as Constelações Familiares, quem quiser, pela editora Vilese, quem quiser conhecer esse trabalho, entre em contato comigo, que eu mando o livro, digo aonde vende, enfim, os pontos de venda, etc., né? Curso de Constelação Familiar Veterinária, segundas-feiras e quintas-feiras. Quintas-feiras, a partir da semana que vem. Quem tiver interesse, entre em contato no 0 Operadora 11 996390089. Aliás, esse WhatsApp é para fazer a inscrição do curso ou fazer as inscrições para atuar como representante nas constelações familiares às segundas-feiras, ou marcar agendas, consulta no consultório veterinário, consulta de psicanálise. Esse WhatsApp é para todas essas indicações aí que eu falei. Tá bom, pessoal? Até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal, na rádio Vibe Mundial. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.